A Bola Não Para está no ar para você no canal do Fred Júnior no YouTube. Se inscreva, assista, curta o nosso programa na internet. A Bola Não Para, vocês sabem, normalmente a gente está no estúdio, né? Mas agora a gente está num estúdio itinerante. Tem até um cenário bem parecido com o nosso programa, mas estamos aqui na ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E a gente vai falar sempre, a Bola Não Para, de todos os esportes, não só o futebol, mas a gente vem falando dos outros esportes, já falamos de tênis de mesa com o Goiama, já falamos de judô com o Rafael Baby, com a Suelen, também Altman. Falamos muito de futebol e vamos falar de basquete. Nós já estivemos aqui também com o Enio Vec, técnico do Basquete Osasco, participando do programa. E com muito prazer, nós estamos com o Ricardo Molina, presidente da Liga Nacional de Basquete Feminino. Presidente, muito prazer, Fred. Prazer estar aqui com vocês. Encontrá-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo até aqui a Paulista participar do nosso programa. Sempre à disposição. Legal. Antes de a gente falar da Liga, que o Ricardo fez uma revolução, a gente pode dizer, em relação à Liga Nacional, vai ter agora um mandato completo na gestão da Liga Nacional. Eu quero saber do Ricardo, até para o internauta conhecer um pouco mais, da sua história e o basquete. Como começou tudo isso, hein, Ricardo? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, viu, Fred? Prazer é uma honra estar aqui com você. Legal. Eu nasci numa cidade muito pequenininha chamada Estrela do Oeste. Uma cidade no interior de São Paulo. Perto de? Fernandópolis, Jales. O pessoal se localizar. São José do Rio Preto. Então, legal. E lá eu já praticava muito esporte, entre eles o basquete. Então o basquete sempre foi a paixão da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eu tive a oportunidade de jogar 2 anos naquela equipe do Banespa Jales. Sim. Que era a forte equipe do Banespa Jales, nas categorias de base, né? E o destino me trouxe para a região de Americana para estudar, para trabalhar. Para fazer o quê? Eu fiz engenharia, me formei em engenharia, né? E depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar na área comercial na Unimed. Sim. Né? E na Unimed Americana existia a equipe do basquete feminino, né, de Americana. E que naquele momento, quando eu entrei em 2006, eu fui contratado para cuidar da área comercial. Tá. Só que eu me lembro com clareza até hoje, quando eu ia ao ginásio, assistir o jogo de basquete feminino. Então, quando eu recebi a proposta para trabalhar na área comercial da Unimed, a primeira coisa que eu brilhei foi o basquete. Falei, e lá, como é que funciona? Né? Posso ir lá, né? Como é que funciona aquilo lá? Que era a DCF, né? Que é a DCF, sim. Associação dos Esportivos, Cooperados e Funcionários. E naquele momento tinha acabado de ser extinta a categoria principal. Tá. Tínhamos as categorias de base e o projeto social. E aí, depois de iniciado o trabalho na Unimed, negócio, produtos e marketing, eu falei, o basquete como funciona? E aí o presidente da Unimed, na época, o Dr. Rafael Moliterno, percebeu o carinho que a gente tinha pelo basquete e falou, não, você toca o basquete. E aí foi Era o que você queria. É tudo que eu queria ouvir. E aí, em 2007, nós começamos a fazer um trabalho de voltar à equipe principal, porque o entendimento da Unimed, a Unimed tem uma situação muito voltada para projeto social. Tá. O 7º princípio do cooperativismo é estar socialmente envolvido com a comunidade onde atua. Então, a preocupação da Unimed era ter uma equipe principal para continuar motivando o projeto social, que é o espelho, sim, né? É visível quando você não tem um projeto principal, cai a adesão das crianças, né? Então a gente foi voltando de forma modesta, a equipe é adulta, e até que depois as coisas se encaminharam aí para títulos, para conquistas, para êxito de gestão, porque a gente usou muito disso do que a gente conhece de gestão hoje da área empresarial no esporte, até que em 2014 eu abri minha própria empresa, que passou a fazer a área comercial da Unimed. Então, sim, hoje nós temos uma empresa que faz toda a área comercial da Unimed, além de uma corretora de seguros. E quando eu vim para 2014 para a minha empresa, a Unimed falou, olha, essa aqui era a tua paixão, então a gente não pretende seguir. Foi aí que eu constituí minha própria associação. Eles iam encerrar a atividade do basquete, é isso? A equipe adulta. Sim. A equipe adulta. Tá. Hoje tem lá as categorias de base, tem o projeto social. Mas a equipe adulta que é mais onerosa... Exatamente. Eles falam, olha, pra gente não interessa tocar. Tá. Foi aí que, quando na minha empresa eu abri a minha associação, e aí nós trouxemos a parceria com o Corinthians. Sim. Porque assim, a Unimed lá na região tem uma força muito grande com relação ao basquete. Lá não é basquete, é o pessoal da Unimed que está jogando. Então, isso foi necessário ser feito
para conseguir quebrar isso um pouco. E mais do que nunca, uma equipe de camisa ajuda. Sim. Foi aí nós fizemos 2 anos do basquete Corinthians americano, né? E aí até eu ser convidado a estar como presidente da liga. E aí nós passamos o bastão para o Vendramini, para a Carla, para o Marcos, para que eles pudessem continuar o projeto. Infelizmente não se viabilizou a continuidade em Americana e o projeto acabou de alguma forma sendo transferido para Campinas, e onde eles estão atuando lá de forma exemplar. E como que surgiu esse mandato, a gente pode falar tampão, né? Como que surgiu o convite para você ser o presidente, assumir esse mandato? Existia um presidente em vigência, que estava no final de mandato também, mas acabou saindo. Como que surgiu essa ideia e como que você recebeu essa possibilidade para o mandato tampão? Porque o mandato tampão, normalmente, a gente não consegue colocar nossas ideias na prática, né? A gente meio que conduz para chegar bem até o final, para pensar lá para frente, mas ao mesmo tempo você conseguiu fazer mudanças já no mandato tampão, sim, trazer novidades. Como que funcionou para você, Cano? A Liga de Basquete Feminino, ela foi fundada em 2010. Sim. E desde 2010 nós tínhamos como presidente o Márcio Cataruzzi, que conseguiu de forma exemplar manter de pé a Liga, que era um fator muito complicado. Ele teve esse êxito. Porém, até mesmo o Márcio achou que precisava realmente fazer uma mudança para que a Liga realmente tivesse mais uma cara de produto, não somente de um campeonato, né? Isso que a gente já pensando muito. Pelo que a NBB estava se tornando já, o masculino, pensando mesmo. Exatamente. Nós, de 2015 a 2017, nós passamos 2 anos dentro da Liga Masculina. Sim. E nós aprendemos muito com a Liga Masculina, trabalho de gestão, papel do conselho, então nós aprendemos muito nesses 2 anos. Porém, naquele momento que nós decidimos fazer a mudança da presidência, os clubes também decidiram que era interessante nós seguirmos nosso caminho, para que o basquete feminino não ficasse em segundo momento. Sim. Né? Então, para mim, ao mesmo tempo fiquei muito orgulhoso, fiquei muito feliz com o reconhecimento das pessoas, unanimidade, falar que a gente tinha que ser o presidente, mas foi muito trabalhoso, extremamente trabalhoso. É uma operação que começou praticamente do zero, nas formas de empresa, de conceito, desenho de processos, sim, todas essas coisas que a gente sabe como é que funciona. Então começou muito do zero. Então nós tomamos a decisão de levar a sede de Americana, de São Paulo para Americana, para que realmente eu pudesse ficar muito perto, que eu pudesse. Hoje na minha empresa fica num sobrado, embaixo é a minha empresa e em cima é a liga. Então assim, eu fico subindo e descendo escada o tempo todo. Então nós assumimos em abril e a primeira coisa que nós fizemos na liga é definir pilares, enfim, aí a coisa foi acontecendo. Bacana. Aí você assumiu a liga de forma interina, a gente pode dizer, um mandato tampão para agora ser eleito. Um mandato de quantos anos, Ricardo? 4 anos. 4 anos. Com 4 anos agora como realmente efetivo, você acha que era o tempo e é o tempo necessário para se fazer todas as mudanças que você sonha para o basquete feminino? É um bom tempo para poder, enfim, conseguir crescer realmente o basquete como está agora crescendo o basquete feminino, Ricardo? Olha, Fred, eu particularmente, eu acho que qualquer período, seja qual ele, 3, 4 meses, anos, você tem que fazer de imediato. Sim. Por isso que quando a gente assumiu a Liga em abril, a gente definiu 3 pilares de gestão. Isso, eu sou muito cartesiano nessa parte de gestão, porque é o meu dia a dia, sim, como empresa, né? E está dando certo. Então nós definimos como pilar planejamento, que é uma coisa que era muito difícil, porque a gente ia começar um campeonato uma semana antes, sem saber se ia ser transmitido, sem saber quais são as equipes. Então, assim, enquanto liga, a gente ouvia isso, enquanto clube, como é que a gente se organizava. Então, era muito difícil. Então, planejamento, a gente trabalhou muito nisso. Transparência, uma coisa que eu fiz questão, que quanto mais transparente, melhor. Nós trabalhamos muito nisso, redesenhar os processos. E aí passa por um processo de certificação ISO 9000 de uma instituição esportiva. Nós certificamos a liga, já que a gente tinha que desenhar todos os processos. Sim. De compra, de escala de arbitragem, tem que escrever o processo? Vamos já fazer um padrão legal? Do zero para... Qual é o padrão referência? Certificações 9000. Então vamos usar o padrão da ISO, que a gente já sabe como seguir, e automaticamente a certificação é uma consequência. Sim. E o terceiro pilar, contrapartida,
que é a forma que a gente entendeu de poder oferecer para o clube alguma coisa a mais do que ele espera, desde que ele entregue alguma coisa diferente, para você crescer com estrutura, com qualidade. E quando a gente chegou, a primeira coisa que nós trabalhamos no planejamento foi eu lembro até hoje, 22 de agosto daquele mesmo ano de 2017, nós reunimos todas as equipes interessadas em disputar a liga e falamos como seria a liga e começaria em janeiro. Tá. Então nós já começamos com 5, 6 meses a antecipar data, quando terminava, quando tudo. Tem um calendário. Tudo. Para mim era muito pouco. Sim. Porque tem que ter um planejamento a longo prazo. E esse ano, em abril, no Jogo das Estrelas, um dia antes, nós apresentamos para todas as equipes interessadas como será o campeonato em 2019, 2020. Então, assim, hoje todas as equipes sabem quando termina o campeonato 2020, quando começa, quando será o Jogo das Estrelas, o que eles vão ter de condição, quais serão as contrapartidas, o que a Liga vai subsidiar, o que não vai subsidiar, tudo. Aí a gente começa a trabalhar com a qualidade para os clubes ter condição de se organizar. Né? Então, eu entendo que... para o atleta é viável, porque dependendo do clube pode fazer um contrato até mais longo com o atleta, ele sabe o que vai ter no futuro. Exatamente. Né? Para 2019, nós já ajustamos o calendário. Ao invés de começar em janeiro, nós vamos começar em março e terminar em agosto. Por quê? Porque a gente pega o final do calendário europeu. Sim. E depois o começo. Então, assim, a gente traz esses jogadores de volta para cá, até mesmo as europeias, e a gente vai competir com o W, que a gente sabe que a quantidade que vai para W é significativa, perto do que pode chegar para a Europa. Mas você pode ter uma qualificação na competição com esses atletas que estão voltando da Europa e melhorar a sua competição. Exatamente. Então, nós temos a partir do ano que vem um calendário anual das jogadores, que era uma coisa que a gente cobrava muito para quem tivesse um calendário anual. Então, nós vamos ter uma liga começando em março, uma terminando em agosto, aí nós vamos ter depois jogos abertos, nós vamos ter os estaduais. Aí as meninas terminam, janeiro férias para elas e fevereiro começa a temporada de novo. Então as meninas vão ter condição de 2 anos decidir o que fazer de forma antecipada. Isso é muito bom. Legal. A gente vai para o intervalo, a gente volta no segundo bloco para falar mais de basquete, quero saber muito mais da liga, os clubes, né? A gente sabe a dificuldade que é para se manter um clube, não só no basquete, no vôlei, em outros esportes, tirando, claro, o futebol que atravessa a crise, os clubes aí de futebol tão ricos, com tanto dinheiro, com crise financeira. A gente volta no A Bola Não Para, falando mais de basquete com Ricardo Molina, presidente da Liga Nacional de Basquete Feminino, aqui para você. Estamos de volta, a Bola Não Para, falando de basquete. Hoje, assine, assiste, se inscreva no nosso canal no YouTube, canal do Fred Júnior, o programa Bola Não Para. Você pode conferir outras modalidades. Espaço você que é amante do basquete e gosta do basquete feminino, estamos falando do basquete feminino aqui com o Ricardo Molina, presidente da Liga Nacional de Basquete Feminino. Ricardo, retomando a nossa conversa, quando você assumiu o ano passado, antes do seu mandato atual, quantas equipes estavam? 6. Hoje, quantas equipes? 9. E aí, como foi esse trabalho para se manter essas 6 e criar mais oportunidade para 3 aí aparecerem e terem espaço para poder jogar na Liga Nacional? Olha, foi uma consequência natural do planejamento. Como nós apresentamos dia 22 de agosto, como seria o campeonato em janeiro, nós tivemos equipes novas chegando, que foi o caso do Ituano. Sim. Então outras equipes, Catanduva voltando, Americana através de virou Campinas. Então nós tivemos essa condição das equipes se organizarem. A ótima novidade que foi a equipe de São Bernardo. Então assim, isso foi legal. Então foi uma consequência natural. Se você der condição, se você der planejamento, as coisas vão acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E a importância do Norte e Nordeste participando, né? Muito. Queria que você falasse a respeito, porque a gente fica muito focado, né? Sul, Sudeste, São Paulo, Rio, interior de São Paulo, que é muito forte no basquete, sempre foi assim. E a gente está vendo aí, não só na Liga Feminina, mas no basquete, no masculino também, na NBB, as equipes do Norte e Nordeste aparecendo, né? Outros centros aparecendo. Olha, nós tivemos uma semifinal com 4 estados diferentes. Nós tivemos Recife, nós tivemos Maranhão, nós tivemos São Paulo e nós tivemos Santa Catarina. Então isso pra gente foi uma coroação do que a gente quer enquanto basquete, que é descentralizar ele, né? Então nós temos expectativas de novas equipes no Nordeste,
no próprio sul alguma coisa. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa diversificar sem perder, claro, a qualidade. E você falando de equipe é legal porque, assim, uma das coisas que a gente definiu, para fazer esse planejamento 19 e 20, se você me permitir... Pode falar, à vontade. Nós consultamos todas as partes envolvidas, nós não fizemos da nossa cabeça. Certo. Então, assim, aqui a gente chama de planejamento estratégico, a gente pediu a opinião da mídia, nós pedimos a opinião do patrocinador, que é a Caixa, nós pedimos a opinião das atletas, nós pedimos a opinião para fornecedores, para parceiros, para clube, para o conselho. E aí nós somamos isso e fizemos um planejamento. Quando você escuta todas as partes, dificilmente você erra. Você agrada a todos, né? De uma certa maneira você consegue agradar a todos. Uma coisa ou outra não, mas no geral é um consenso, né? Exato. Quando você investe esse tempo para consultar os interessados, você vai ter muito menos retrabalho. E nesse planejamento estratégico, a nossa meta até 2020 são 12 equipes. 12. Poxa, Ricardo, mas por quê? Porque esse ano nós tivemos como benefício aos atletas, que eu chamo de subsídio, nós tivemos arbitragem. Então a arbitragem foi puxada pela liga. Qual a contrapartida que ele tinha que me dar? A transmissão web. Então essa transmissão web que a gente fez, todos os jogos, foi uma contrapartida das equipes. Ou seja, os direitos ficaram com vocês, é isso? Seria a negociação ao invés de eu contratar uma empresa, pegar esse dinheiro da liga, imagina que tem um bolo, eu vou pegar um pedaço dele para uma empresa fazendo todas as transmissões. Certo. Eu falo, equipes, façam as transmissões no padrão que a gente precisa, que a gente pega esse dinheiro e te coloca para fazer arbitragem. Tá. Então, ele tinha a opção de fazer ou não. Quem não quisesse fazer, eu não pagava arbitragem, pegava o dinheiro da arbitragem e contratava uma empresa. E todas as equipes aceitaram. Sim. Para esse próximo 2009, a arbitragem vira regulamento. A partir de agora, os jogos da Liga, a arbitragem é custo LBF. Para 2019, vai entrar uma nova contrapartida, que é estrutura, piso, tabela... As condições do local de jogo. Tudo. Se o cara tiver isso em ordem... Nós tivemos 3 equipes que não estavam ajustadas a isso. Qual a maior dificuldade, Ricardo? É o piso? Piso é a maior dificuldade. Se o cara tiver isso, eu vou dar passagem aérea para ele. Pô, que legal. Quanto custa a passagem aérea do campeonato de um time? 100 a 130 mil. Quanto custa o piso? Uns 150 mil. Então o cara, ele fala... Elas por elas. Entende? Mas ele montou, ele está estruturado. Sim. Em 2020, eu dou... Vira regulamento, arbitragem, vira regulamento, viagem, passagem aérea, e a contrapartida vira hospedagem e alimentação. Se o cara tiver todas as atletas no conceito de registro CLT, que ainda não tem. São, na maioria, o que é? Contrato. Prestação de serviço? Prestação de serviço. Então, você pega 2020, o ano que vem 80% dos custos da equipe estão pagos. Sim. 2020, 100% dos custos pagos. Então, isso, mas sempre no modelo de contrapartida, porque eu não posso crescer sem qualidade, eu não posso crescer sem estrutura. Então, esse é um trabalho que a gente fez muito, sobre melhorar a qualidade. Para uma equipe querer participar da Liga Nacional, o custo inicial quanto que é, Ricardo? Você tem ideia? O custo inicial? Olha, nós mudamos uma outra coisa. Então, assim, em setembro, as 9 equipes têm direito de optar pela inscrição. Depois, a gente vai abrir em outubro para quantas vagas sobraram. Então, se todos se inscreverem, vai sobrar mais 3 vagas, né? O que o cara faz? O cara paga 15 mil para se inscrever na liga. Se inscrever. Começou o campeonato, eu dou 25 para ele. Entendeu? Para que o cara não faça inscrição, aí eu faço todo o trabalho de marketing, construção, imagem... Vai ter essa equipe, novidade e tal. Exato, aí chega em janeiro e o cara fala, pô, não vou jogar. Aí eu perco tudo. Entendi. Então, os 15 mil, eu falo, cara, se você abrir mão, você vai perder. Então, esses 15 mil depois, volta para ele 25. Eu até falei, a melhor aplicação que tem, Sim. né? Então, volta 25 para ele. Nosso interesse não é pegar dinheiro do clube. Entendi. Nosso dinheiro é o comprometimento do clube. Sim. Então, nós devolvemos 25 para ele. Começou o campeonato, pumba, 25 reais para ele. Então, o custo para disputar a liga é 0. Você tem ideia quanto que um clube gasta por mês em relação à despesa de basquete, Carnão? Olha, uma equipe de basquete hoje, se a gente considerar o ano, com transporte, com tudo isso,
tem de 250 a 500 a 600 mil reais por ano, 700. Tá. Eu entendo que é um custo relativamente baixo do que praticado, por exemplo, no masculino. Sim. Né? Então é um custo relativamente baixo com isso. O mais pesado das equipes são os transportes, como terrestre e aéreo, e a arbitragem. Se isso está sendo custeado, é praticamente pagar folha. Sim. Pagar folha você pode pagar desde 20, 25, 30, 50, 60 mil por mês. Você pode até qualificar mais a sua equipe. É isso que eu espero das equipes. Que elas não recebam esse dinheiro e deixem de buscar patrocínio. Porque aí você mantém o campeonato nas mesmas condições. Aí o time ganha ou perde, tanto faz, não tem o nível de competitividade. Esse ano que está fechando agora, eram 2 estrangeiras. Esse novo ano serão 3 estrangeiras, porém, no máximo 2 americanas ou europeias. 3 americanas não pode. Você pode trazer 2 americanas. Cada equipe pode trazer 2? 3. Só que 3 não pode ser 3 americanas. Você pode ser no máximo 2 americanas e europeias. E uma outra sul-americana, 3 sul-americanas, para poder não desnivelar muito. Tá. De repente vem alguém com muita bala, traz 3 americanas. Aí aquele que não tem tanto, quer desistir, não quer jogar mais, e aí você perde também. Exatamente. Eu fiquei uma coisa ficou muito clara para mim. Esse campeonato nós tivemos não uma condição técnica absurda, foi uma condição técnica média. Porém, foi muito nivelado. Tá. Você vê Campinas disparando numa situação, mas você vê as outras equipes brigando de igual para igual. Sim. Você vê Blumenau classificando em quarto, tirando Santo André. Então, assim, você vê um Sampaio que, por exemplo, que está classificado em segundo, perdeu para Itu, perdeu para o Venceslau. Então, assim, teve de tudo um pouco. Até mesmo o Catanduva, que ficou em último e não ganhou nenhuma, jogou de igual para igual. O quanto essa liga cada vez mais forte, com mais equipes, vai ajudar a seleção brasileira, Ricardo? Porque acho que a grande preocupação também em relação à seleção brasileira, que já foi campeã mundial e que passa por momentos delicados, né? Sem revelação, sem nomes para atrair o torcedor para assistir. Quanto que vocês vão poder ajudar e quanto que você sente que vai ser importante a liga para a nossa seleção? Olha, isso é um assunto bem interessante, uma pergunta que todos me fazem. E tem uma coisa que nós precisamos recordar. Eu fui uma das pessoas que acabou liderando um grupo de pessoas contra a antiga gestão da confederação. Sim. O que foi feito com o nosso basquete, principalmente feminino, foi um desastre. Foi um desastre. E a gente cobrou isso muito antes das Olimpíadas. Porque se não tivesse um pingo de planejamento, a gente teria um vexame nas Olimpíadas. E o que aconteceu? Então nós cobrávamos naquele momento que a confederação nos entregasse o planejamento de como seria, quando começava a treinar, quando termina, quais os amigos, e eles não tinham esse planejamento. Então isso, de alguma forma a gente tentou que isso não acontecesse, infelizmente aconteceu, e agora nós temos uma nova confederação com o Gui Peixoto, com o Marcelo Pará, e nós estamos vendo uma luz no horizonte muito grande. Existe uma necessidade deles de levantar um pouco essa terra que ficou arrasada e naturalmente que a seleção brasileira feminina consiga vingar. Sim. Então assim, tem algumas coisas que eu não consigo entender. Eu tive a oportunidade de assistir a Liga Argentina. A Liga Argentina é muito inferior à nossa. Muito inferior à nossa. E a seleção argentina é muito superior à nossa. Não era antes, né? Então a seleção argentina hoje, você troca as meninas 5, 6 meninas na quadra, continua a mesma coisa. Então assim, o que falta realmente é isso. Então, não tem como o basquete feminino crescer se não passar por um crescimento da seleção brasileira. Não tem como. Acho que a liga é sim uma parte essencial e fundamental, nós sabemos disso. Porém, a seleção brasileira feminina tem que acontecer. E mais do que acontecer, não acontecer somente no período. Tem que manter ativo a seleção brasileira feminina o máximo que puder. A gente sabe que isso demanda recursos, demanda investimento, mas o planejamento tem que acontecer. Sim. Planejamento, você não necessariamente precisa do dinheiro. Você pode fazer o planejamento sem dinheiro. Se não tiver dinheiro, nós vamos fazer assim, assim, assado. Se tiver... Assim, assim, assado. Eu falo muito com as pessoas, por exemplo, a gente fala em receber a seleção brasileira em cidades.
Tem muitas, como aconteceu com o Pindamonhangaba, que recebeu a seleção brasileira e arcou com esses custos. Então, eu entendo e tenho conversado muito com a confederação, que precisa não somente disputar campeonatos, precisa rodar, precisa girar. E uma das coisas que era do nosso projeto era ter uma seleção de novas. Só que os clubes pediram naquele momento, Ricardo, segura, porque se a gente fizer a seleção de novas, vai tirar jogadoras nossas. Mas eu estou atento a ir junto com a confederação. Se necessário nessa próxima, para ter um número adequado, nós vamos colocar uma seleção de novos. Então, não tem como fazer um basquete feminino de alto nível se não passar pela seleção brasileira. Vocês fizeram o Jogo das Estrelas, né? Algo que não tinha no basquete feminino. Queria que você falasse um pouquinho, teve campeonato enterrado, inclusive. E você falasse um pouquinho dessas mudanças que vão, para atrair o público. E eu acho bem interessante essas coisas. Muita gente fala, está imitando a NBA. Não, o que é bom, acho que tem que ser imitado, né? Eu acho que uma referência à NBA, um exemplo, a WNBA também é uma referência para se poder fazer coisa boa aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças também, que foram interessantes na Liga. Olha, desde 2015 que a gente fazia Jogo das Estrelas. Só que raramente alguém lembrava disso. Sim. Então, o Jogo das Estrelas, eu provoquei muito os clubes, as pessoas muito. Eu falei, vamos tirar um pouquinho a zona de conforto nossa, vamos pensar diferente. Então, quando eu propus fazer um Brasil e Argentina, era justamente para preparar para uma seleção brasileira. Tá. Começar a voltar esse espírito de seleção brasileira. O torneio das enterradas, ele na verdade ele veio com uma forma de que assim, quando a gente assumiu a liga, a gente está pensando em basquete feminino como um todo, como quadra, como produto e como inovação. Então nós temos uma parceria com a Unicamp, que vai entregar para a gente agora no final da liga. Eu pedi para eles assim, o que pode ser aprimorado, melhorado na dinâmica do basquete feminino. Então a gente até brinca, se abaixasse a tabela. Então assim, me façam um estudo, me provem que se eu abaixar a tabela, mesmo que não seja para enterrar, será um jogo diferente. Exatamente. Nós precisamos fazer o basquete feminino ser mais atrativo. A gente sabe que a enterrada é uma coisa que diferencia o esporte. Mas eu preciso que me comprove cientificamente, porque todo mundo fala de abaixar a tabela, tal, sei o quê, mas assim, eu nunca vi na prática. Então eu quero o estudo científico e, Ricardo, se abaixar a tabela vai acontecer isso, isso e isso. Isso vai ser encaminhado para a confederação. Da mesma forma que eu falo assim, Ricardo, a bola tem que ser menor, a bola tem que ser maior. Não estou falando só do ar, é tudo. Tudo. O que tiver da oportunidade, a gente vai fechar esse estudo, entregar para a confederação e pedir para que a FIBA nos autorize pelo menos uma temporada como teste. Uma temporada como teste. Então, nós estamos pensando como um todo. E aí eu provoquei, falei, vamos fazer o torneio de enterrado. E foi um negócio assim, muito legal. Eu, sinceramente, não esperava tanta repercussão. Nós tivemos as argentinas praticamente não conseguindo enterrar. Verdade. E isso demonstra o quanto nossas atletas têm uma condição diferenciada. Tem um talento, né? É impressionante. É impressionante. Então, o que falta, na minha opinião, enquanto coletivo, enquanto seleção, é aprimorar o coletivo. É dar uma condição de coletividade, porque individualmente nós temos condição de ser melhor. A gente está assim, caminhando para o final da nossa conversa, mas participação de ex-jogadores na gestão, Ricardo, como que você vê, como que você analisa? Nós já tivemos a participação da Hortência anos atrás, ex-atletas participam em gestões de clubes, mas como que você vê a participação do ex-atleta na gestão da liga? O que você pensa? Fundamental. Então, hoje nós temos trabalhado muita parceria com a Ellen, com a Associação dos Atletas. A gente não pode ficar inventando muita roda, a gente tem que trazer o que está acontecendo e aglutinar junto. Então, por exemplo, eu já pedi para o pessoal fazer um estudo no estatuto, para abrir esse estatuto, no sentido de ter pessoas externas, atletas, ex-atletas, participando das decisões da LBF. E outra coisa que nós vamos colocar em estatuto é que 70% das receitas que tiverem na LBF, ela tem que ser direcionada de alguma forma para as equipes. Então, isso tem que ficar em estatuto, porque assim, entrou mais patrocínio, onde vai esse dinheiro? Para não perder o foco do investimento lá nas equipes, no intuito também de eles derem um retorno para a gente do que a gente precisar. Quanto mais a gente der, mais a gente vai cobrar contrapartida para melhorar ainda mais a qualidade. Então, isso que aconteceu nesse primeiro ano mostrou isso. Então, isso de alteração do estatuto não é que precisa, é uma necessidade e precisa ser feito urgente.
Então nós estamos tratando disso nessa nova gestão, nós vamos ter o cuidado de tratar disso que nós não tivemos na outra. E já ajustar todas essas coisas. Aproveitando, você disse, né? Você tem o seu escritório no andar, no outro andar é a Liga. Você está montando um espacinho para o seu comitê eleitoral, Ricardo? Pois é. Nós estamos agora com esse desafio. Eu, particularmente, eu nunca Seria deputado fui filiado, federal, né? Eu nunca fui filiado a nenhum partido, nunca disputei cargo público, mas eu acho que a gente não pode mais se omitir da situação que a gente está vendo. E olhando para o esporte, e principalmente basquete, mas o esporte, eu senti muita falta nesse período de dirigente, como liga, de quem a recorrer numa esfera nacional. Eu não vejo pessoas que a gente pode falar, poxa, a gente precisa Tem um disso. cara lá que ajuda a gente. Então, a gente sabe que algumas decisões de patrocínio, por exemplo, a Caixa é uma instituição pública. Sim. Se em 2020 vier um cara falar, não vai ser, você pode dar o melhor retorno, a melhor condição. Se o cara não quiser, já era. Você pode fazer o melhor retorno de investimento, de mídia, se não vier, já era. Então, assim, são muitas coisas que a gente quer poder representar as pessoas no esporte, voltar a ter um espaço maior nas escolas com relação à educação física, como a gente sempre teve, Sim. e hoje está cada vez menor. Sim. Então, é um desafio que a gente está acreditando, que a gente está trabalhando para isso. Ao término da Liga, eu me afasto até o período das eleições, e independente de qualquer resultado, eu volto no dia 9 de outubro para continuar a Liga, independente de qual for o resultado. E caso seja eleito, você acha que vai atrapalhar? Você acha que não atrapalha? Porque tem que ter a presença em Brasília. Há uma diferença, há uma mudança até de vida, né? Isso. Muda alguma coisa para você? Você pensou já nisso ou você vai esperar? Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai esperar, mas eu não pretendo me desvincular da Liga, porque eu tenho certeza que, enquanto deputado, a gente pode interceder muito para o esporte como um todo e principalmente basquete. Então, a minha grande esperança na área do esporte é poder realmente profissionalizar as gestões esportivas e ajudar. Então, eu sinto muita falta do deputado interferir junto a uma empresa privada, falar ajuda lá, ajuda aqui. Então, isso acontece muito no futebol. Sim. Tem interferência o tempo todo. Agora, no basquete, nos esportes amadores, que a gente chama, não tem. Então, eu creio que é uma oportunidade da gente não se desvincular disso, pelo contrário, aglutinar outras modalidades e outras equipes do basquete, outras entidades, para a gente realmente poder representá-los. Ricardo, prazer, muito obrigado por participar do nosso programa, por ter vindo aqui até a Avenida Paulista, a CESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, bem pertinho da Gazeta, que é a TV que transmite a Liga Nacional Feminina. Muito obrigado, boa sorte, sucesso para você, Ricardo. Valeu, um abraço. Fizemos a edição do A Bola Não Para. Conto com você nas outras edições e nessa, curta, se inscreva no nosso canal. Até a próxima.